Salve, salve rapaziada que assiste esse canal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu quero comentar a posse do Javier Milei, atual presidente da Argentina, e talvez o início da derrocada do nosso atual presidente, que na minha opinião ontem fez uma grande besteira em termos de leis do poder. Como vocês sabem, aqui nesse canal a gente fala sobre as leis do dinheiro e as leis do poder para você tomar melhores decisões com relação ao seu futuro, saber como se posicionar em determinadas ocasiões para que você não saia prejudicado e compreenda como é que essas pessoas que chegaram ao topo do poder, que chegaram ao topo da liberdade financeira, fizeram através de leis, da obediência de leis, como fazer para chegar lá. E a grande verdade é que, para que a gente entenda como aplicar esses mecanismos, nós temos que olhar para as pessoas que já estão lá no topo. E nada melhor do que comparar, né, atitudes de presidente, por exemplo, que são pessoas aí que estão na alta cúpula do poder e representam para nós a personificação da lei, né? Então, se você tem uma pessoa que é uma referência em termos de representatividade do poder hoje, no Brasil, essa pessoa é o presidente da República, atual Luiz Inácio Lula da Silva. Quando a gente olha para as leis do poder, na minha opinião, existem três coisas muito simples que você pode aplicar na tua vida, que eu procuro aplicar na minha vida também, que vão fazer com que a percepção das pessoas ao teu redor seja uma percepção completamente diferente, uma vez que você ajustar isso daqui, tá? A primeira delas é a forma que você se veste. A forma que você se veste não representa em si os seus valores éticos, seus valores morais. Tem pessoas que se vestem maravilhosamente bem, mas não tem valores alguns, não tem valor ali. Mas existem pessoas que se vestem muito mal e são pessoas de grandíssimo caráter, pessoas de gente boas, mas no geral, quando você sai na rua, a percepção de poder, a percepção de riqueza tende a ser maior daquele que anda bem vestido, né? Não dá para eu vir para cá conversar com vocês sobre as leis do poder e as leis do dinheiro sem camisa. Não faz sentido nenhum isso daqui. Que tipo de referência você teria a partir do que eu tô falando para vocês? Você fala, caraca, esse cara fala uma coisa e ele vive outra. Então, o primeiro ponto, né, para que as pessoas ao teu redor percebam um aumento natural, isso aqui é natural, tá? Desse porte, dessa presença que você exerce na vida delas, essa percepção de valor que você tem, é melhorar a forma que você se veste. A segunda, ela precisa vir acompanhada desde a infância, na minha opinião, tá? Mas isso daqui você pode ir melhorando com o tempo, que é a forma que você fala. Então, você precisa aprender a lidar com respeito e falar com cada indivíduo da maneira que você deve falar, né? Você não vai falar com um cara ali matuto, de maneira extremamente eloquente, né, aplicando regras de português extremamente perfeitas. É óbvio que você não vai deixar de ser quem você é. Mas, para aquele cara ali, você vai ser só um playboy, só um Maurício. Então, se você de alguma forma quer se aproximar daquela pessoa, às vezes você precisa diminuir a régua. Em alguns outros aspectos, você precisa aumentar a régua. Isso, galera, eu não aprendi aqui. Eu aprendi viajando. Viajando, você tem uma percepção diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você viaja para a Argentina e você ali se vira para falar o espanhol dos caras, não adianta você querer falar o espanhol que é falado na Venezuela. E não adianta você querer falar o espanhol da Venezuela lá na Argentina, né? Então, do contrário, da Argentina na Venezuela. Então você precisa adaptar a tua forma de falar, adaptar teu vocabulário. Quando você chega nos Estados Unidos, da mesma forma. Você não pode falar com todo mundo de maneira extremamente eloquente, senão as pessoas não vão te entender, né? Às vezes o próprio americano não lê, o próprio americano não conhece de regra gramatical. Então quando você chega
falando de maneira compassada, tranquila, compreendendo os assuntos que estão sendo abordados ali, naturalmente as pessoas vão falar assim, caraca, quem é esse cara? Como é que eu nunca vi ele aqui? Pô, tu é da onde? As pessoas se interessam por você. E naturalmente você cria uma espécie de magnetismo ao redor daquilo que você pode oferecer para aquelas pessoas. E o terceiro ponto, que na minha opinião é o primeiro passo que vai fazer o presidente Lula entrar numa derrocada, é a seguinte, tá? As leis do dinheiro e as leis do poder têm muito a ver com a aparência. Mas as leis do poder em si, especificamente, elas têm muito a ver com presença, né? Então, um cara muito rico, ele pode ter muitos bens ali, o cara tem uma Ferrari e tal, mas ele é um cara que não sai muito de casa, reservado, e geralmente os empresários são assim. Por ter um estilo de vida muito corrido, as pessoas não querem estar muito no meio de outras pessoas. Mas quando a gente quando a gente trata de elevação da percepção de poder, você precisa estar no máximo de lugares possível. A gente pode pegar o exemplo de um traficante aqui, por exemplo. Apesar de ser um exemplo meio esdrúxulo, mas a maioria das pessoas tem a compreensão de que quando o traficante ele tá ali bem, que ele tá na alta, ele aparece em jogo de futebol, ele aparece em evento político, ele tá ali visitando a comunidade, ele tá fazendo o poder dele crescer dentro daquela comunidade, ele faz baile funk. Agora, quando a gente traz para a esfera política, né, são dois opostos aqui, mas que em muitos aspectos estão muito próximos. Quando a gente traz para a esfera política, em se tratando de um presidente da República, a coisa mais importante que o presidente da República pode fazer é estar em ótimos eventos. É estar em eventos em que o poder dele, de alguma forma, vai ser exaltado. De alguma forma, ele não vai estar sentado na última fileira, mas ele vai estar sentado na primeira fileira, demonstrando que ele é um player importante, demonstrando que o país está bem posicionado. E quando o Lula sai do Brasil para ir à Arábia Saudita, quando o Lula sai do Brasil para ir lá para o Oriente Médio, tá? O que ele está fazendo é ir atrás de dinheiro. Prestem bastante atenção no que eu vou falar. É ir atrás de investimento internacional. Pô, beleza. Entendemos que esse cara está saindo do país para ir para fora. Enquanto ele sai do Brasil, o Brasil vira uma bagunça. Não dizendo que com ele estava melhor, mas o Brasil vira uma bagunça. Você tem invasão de terra, você tem diversos problemas explodindo aí, você tem a galera quebrando a Lespe, você tem a população se sentindo já oprimida, e ainda nem terminou a metade do mandato aí do cara. Então, você deixa de exercer tua função para ir lá para fora atrás de dinheiro. Diferente de se os árabes tivessem mandado um representante para o Brasil e falado assim, Brasil, quero conversar contigo. Brasil, pô, tu tem isso aqui que é interessante. Brasil, tu tá agindo dessa maneira. Brasil, olha só como essas nuances demonstram o real posicionamento do poder. Quem será que é o grande player da situação? O Brasil, que está recebendo investimento externo, que a gente nem sabe realmente se esse investimento existe, ou será que o Brasil estaria melhor posicionado se a galera de fora tivesse vindo para cá e falando bem assim, ei, vocês são um país sério, tá? Esse é o primeiro aspecto. O segundo ponto é o fato de que ele se vangloria disso e fala assim, não, eu não quero ir para a posse do presidente da Argentina porque a Argentina, para mim, pouco importa. E se nós analisarmos friamente, a Argentina é um dos maiores comerciantes, é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil ao longo da história inteira. Eles são um país que fazem fronteira com quase todo o sul e centro-oeste do Brasil. A gente está falando ali de um ponto de saída para o Oceano Pacífico, né? A Argentina tem portos que poderiam fazer com que as nossas mercadorias escoassem de maneira muito mais barata saindo da Argentina para a China, por exemplo. E quando você diz para o cara assim, olha, eu não vou na tua posse, independente do teu posicionamento político, cara, independente se você é de direita ou de esquerda, isso é uma decisão extremamente errônea para o nosso país.
Porque o que ele tá falando é assim, ó, eu não vou visitar um dos meus maiores parceiros comerciais no dia mais importante do ano para ele. Qual será que vai ser a visão do presidente da Argentina com relação às políticas públicas brasileiras? Uma política de isolacionismo, uma política de não conversação. Eu sou superior, eu sou muito mais importante. Mas, cara, o Bolsonaro, velho, deu uma acertada mítica em tudo isso, porque o Lula é o presidente, ele foi convidado. E o Bolsonaro poderia estar ali, não ia ter problema nenhum, o Bolsonaro não é presidente. Só que se o Lula tivesse na posse do Milei, quem deveria ser tratado com honras de Estado deveria ser o Lula. E o Bolsonaro ia ficar completamente de escanteio, em tese. Em tese. Mas o que o Lula fez? Abriu espaço para que o Bolsonaro tomasse conta do cenário. E o Bolsonaro, hoje de manhã, nessa segunda-feira, tá em todas as notícias por ter comparecido na posse do Javier Milei, que teve a presença de pessoas da mais alta cúpula do poder. Você tem o Zelensky, você tem o Orbán, você tem o próprio Javier Milei, você tem a esquerda com a Cristina Kirchner lá, você tem os judeus, você tem representantes do primeiro-ministro de Israel, você tem o representante dos Estados Unidos. Não vou citar outros nomes aqui porque eu não pesquisei a fundo para trazer para vocês, mas cara, quando você vê uma foto do ex-presidente do Brasil na posse do presidente da Argentina e não vê o presidente do Brasil, isso demonstra que existe um gap de poder. Isso demonstra que existe uma abertura. Isso demonstra que a influência do Bolsonaro, com esse tipo de atitude, coloca ele numa esfera de compreensão do poder acima de um cara que não entendeu ainda que a população brasileira se desenvolveu com relação ao pensamento. O Lula quer ser o presidente que ele foi há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Presidente de um povo, na sua grande maioria, ignorante, tirando ali o Sudeste. E, cara, uma população muito pequena, uma população muito pequena ao longo do Brasil, no Sul, obviamente, regiões do Nordeste, havia pessoas muito ricas, pessoas de autoconhecimento, mas com o advento da internet, você tem hoje, por exemplo, um jovem de 25 anos de idade, empresário, te posicionando aqui com relação a como você tomar melhores decisões sobre as leis do poder e as leis do dinheiro. Imagina em que momento da história eu vou querer ouvir um presidente que é extremamente ignorante, que fala qualquer porcaria que vem na mente dele e não aceita fazer acordos comerciais, não aceita ir à posse de uma pessoa tão importante no cenário político atual. E o Javier Milei não é qualquer presidente, tá? Extremamente popular na Argentina, extremamente popular na Argentina. Isso daqui, galera, na minha opinião, é o início, a pontinha da ladeira abaixo do Lula, tá? O início. O MST foi a primeira coisa. A invasão de terras foi a primeira coisa. A segunda coisa, essas revoltas sociais aí dessa galera de iPhone que vai lá dentro da política para querer fazer barraco, para bater em policial. Mas a de ontem, para mim, foi um erro crasso e que pode custar a presidência do Lula. Não cometam esses erros, apliquem. Se vestindo melhor, você não precisa usar roupa de marca, você precisa se vestir adequadamente. Você precisa se vestir adequadamente, da maneira correta, para que as pessoas que estão ao teu redor se sintam presenteadas pela tua presença. E falam assim, poxa, esse cara é legal, esse cara é maneiro, essa mina se veste bem, pô, ela tem estilo. Como é bom ouvir isso. Isso aumenta a percepção de poder que você tem com relação às outras pessoas. A segunda coisa é o vocabulário. E a terceira, não cometa o erro que o Lula cometeu de não estar presente em eventos que naturalmente podem vir a agregar no seu meio de trabalho. Se você é arquiteto, você tem que estar em todos os eventos de arquiteto. Se você é médico, você tem que estar nos eventos médicos que vão te trazer crescimento. Se você é advogado, você precisa estar nesses eventos para que você conheça outros advogados, faça networking. E isso é muito importante. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Fui.